Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Meus amados, no Juntos Cada Manhã de hoje, nós queremos meditar na carta de Tiago, o capítulo 5, o final do verso 16 até o verso 18, que diz assim: a súplica de um justo, ou seja, a oração de um justo, pode muito na sua atuação. Algumas versões diz pode muito nos seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Meus queridos irmãos, Elias, ele está se referindo à história narrada em 1 Reis, capítulo 17 e capítulo 18. Este evento envolve o profeta Elias, que ocorreu no reinado do rei Acabe, entre os anos 874 e 853 a.C. A Bíblia diz que Acabe foi o pior que qualquer outro rei de Israel. Para piorar ainda a situação, além dele ter um mau caráter, de ter essa tendência de abandonar o Senhor, ele casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei do Sidom. E com este casamento começou então a adorar a Baal. Isso nós encontramos em 1 Reis, capítulo 16, verso 31. Consequentemente, toda a nação mergulhou na idolatria. Baal, meus amados, era o deus da agricultura, o deus deles, né? Da agricultura, responsável pelo trovão, pelos raios, pelas chuvas, era o deus da fertilidade. Então ele era adorado pelos cananitas e depois pelos fenícios. Com isso, Acabe começou então a servir a Baal, devido ao seu casamento com Jezabel, e abandonou completamente ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus verdadeiro, ao Deus Criador de todas as coisas, ao Deus de Israel. Com isso, Deus levanta Elias para dar uma lição em Acabe. Elias começa a provar para o rei Acabe que Baal não tinha nenhum poder. Então o que ele faz? Já que Baal era o Deus responsável por controlar a chuva, então Elias ora ao Deus de Israel, a Yahvé, para que não chovesse por 3 anos e meio. E por 3 anos e meio não choveu, diz Tiago. Então, é isso que Tiago está nos lembrando. E depois do tempo determinado, Elias ora novamente e aí chove abundantemente sobre a terra. O que Elias está mostrando aqui para Acabe? Que Baal não tem nenhum poder, que o poder está no Deus soberano, no Deus de Israel, no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, no Deus verdadeiro. Então, a Bíblia diz que Elias subiu, após os 3 anos e meio, ele subiu ao topo do Monte Carmelo e se pôs a orar. E o céu ficou escuro, trazendo uma grande tempestade. Este evento está registrado em 1 Reis, capítulo 18, versos de 42 a 45, essa sua oração para que chovesse. Sendo assim, houve uma seca terrível após a primeira oração de Elias, porque ele orou para não chover, secou todos os ribeiros,
o gado começou a padecer, até o ribeiro de onde Elias bebia secou-se. Então Acabe, o rei Acabe, fica perturbado por tamanha angústia que se abate sobre o seu reino, por tamanha seca, por tamanha fome. Entretanto, Elias diz para o rei Acabe, depois dos 3 anos e meio, ele diz, hoje vai chover. Ele encontra, com Acabe, ele sai à procura de Acabe e se encontra com ele. A história é longa, eu estou resumindo. E aí ele diz, olha, rei, hoje vai chover, Eu vou orar ao Deus verdadeiro. Então essa é a ideia que ele quer passar para Acabe. Não a Baal, como você está fazendo, mas ao Deus dos céus, ao Deus de Abraão, Ficará provado que o teu Deus, Baal, não tem nenhum poder, ó rei. Vá para casa logo, porque você vai tomar chuva. Olha, mais de 3 anos sem chover, com o céu limpo, nenhuma nuvem. Aliás, quando ele começa a orar, que ele pede para o seu servo ir lá dar uma olhadinha para o lado do mar, se tinha alguma nuvem, ele fala assim, não tem nada. Na segunda vez, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então o céu estava totalmente limpo, sem nenhuma nuvem. Mas ele, confiado na oração, confiado no poder de Deus, ele fala para o rei, hoje vai chover, vai para casa logo, porque vai ser daqui a pouco. Se o senhor não andar logo, vai tomar chuva no caminho. Então, Tiago está se lembrando deste feito extraordinário do profeta Elias, homem de oração, para nos mostrar a eficácia da oração, para nos mostrar o poder da oração, para nos mostrar que podemos confiar na oração. Mas Tiago lembra que a oração é eficaz desde que feita por um justo. Então ele diz, a oração é eficaz feita por um justo. Tiago 5,16. Mas também ele lembra no verso 17 que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem simples como nós. Então ele era sujeito. Não significa que ele deixava-se dominar pelas paixões. Era sujeito, mas ele procurava viver uma vida completamente diferente. Qual a diferença? Elias procurava andar em santidade. Ele procurava servir ao Deus vivo de todo o coração. Como é que nós podemos começar uma vida de santidade? Como é que nós podemos desenvolver uma vida como a vida de Elias? Primeiro, confessando os nossos pecados e recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Então eu tenho que reconhecer os meus pecados. Não tem outro meio. Eu tenho que reconhecer e confessar. Quando eu reconheço e confesso, nós vemos nos vídeos anteriores, lá no céu, Deus nos declara justos. Romanos 5, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Então nós precisamos confessar e abandonar os nossos pecados. Não é confessar e continuar pecando o mesmo pecado. Confessar, abandonar o pecado. Com isso, inicia-se em nós aquele processo chamado santificação. Então, meus queridos, neste momento, nós colocamos um ponto final na velha vida e passamos a viver uma nova vida em Cristo, ou seja, passamos a desenvolver o caráter de Cristo. É isso que nós precisamos fazer para nos tornarmos justos. Então, meus queridos, se o fizermos, nossa oração será ouvida. Conclusão: confessemos e abandonemos
os nossos pecados para sermos justos diante do Senhor. E assim, sendo justos, segundo Tiago, a nossa oração será eficaz. Nós podemos orar e Deus vai estar respondendo a nossa oração. Vamos orar com fé, vamos nos colocar diante do Senhor com a nossa vida reta, com a nossa vida totalmente perdoada pelo Senhor Jesus, com a nossa vida justa, santa, diante do Senhor. Meus queridos, façamos isto e vejamos a diferença no nosso viver. Que Deus o abençoe, que Deus guarde você e a sua família. E se você ainda não passou por este processo, convide Jesus para entrar no seu coração. Abra o coração a Ele e Jesus vai entrar na sua vida e você poderá orar confiado de que o Senhor responderá a sua oração. Que Deus o abençoe, em o nome de Jesus. Amém.